Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Estratégia Concursos. Está começando mais uma entrevista por aqui. Hoje nós vamos conhecer a história do Eric Wilson, que foi aprovado no concurso do Core São Paulo. Ele foi aprovado em oitavo lugar para o cargo de assistente administrativo. Vai contar para a gente um pouquinho da trajetória até conseguir a aprovação. Mas antes de tudo isso, nós queremos te conhecer, Eric. Então seja muito bem-vindo e pode se apresentar, por favor. Obrigado. Como você disse, meu nome é Eric, né? Tenho 34 anos, sou formado em administração, já trabalhei na área bancária, já trabalhei com controladoria, com auditoria, e há um ano mais ou menos eu estou aí completamente dedicado a estudar para concurso. Há um ano estudando para concurso. E conta pra gente por que você decidiu estudar para concurso? Qual foi a sua maior motivação? Como eu falei, eu estava trabalhando na área de controladoria, já tinha assim um tempinho que as coisas não estavam se desenvolvendo muito bem no onde eu estava trabalhando. Minha esposa passou para uma residência aqui em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, e foi uma oportunidade muito boa para ela, porque lá a gente morava em Salvador, e lá em Salvador não estava muito legal a área para ela. Ela estava tendo muita dificuldade em se empregar, ela tinha acabado de se formar, então ela teve essa oportunidade. Durante um ano, mais ou menos, eu ainda tentei me transferir para cá, tentei outras formas, né, de continuar com o emprego que eu tinha ainda, e ela poder continuar ainda fazendo a residência aqui. Só que não deu certo, e ao final desse período que a gente tentou todas essas questões para continuar no emprego, não deu certo, e aí eu resolvi realmente deixar o emprego que eu estava, vir aqui para São Paulo para acompanhar ela, estava sendo muito difícil para ela aqui sozinha, era ruim também, né, para o relacionamento à distância, não estava muito legal ela ficando aqui, eu lá, muito gasto também entre ficar nessa ponte aérea, né, Salvador-São Paulo o tempo todo. E aí eu decidi sair do emprego, decidi me dedicar. Já vinha pensando há um tempo, meu pai há muito tempo já ficava insistindo comigo para eu ir para a área de concurso, que ele achava que realmente na área que eu estava, ele já via que as coisas não estavam muito legais, então ele ficava sempre me incentivando a ir para a área de concurso, que ele achava que seria melhor para mim. E aí Uhum. eu resolvi seguir o conselho dele, né, e tentar me dedicar mais à área de concurso. Aí fiz isso, saí do emprego que eu estava e passei a me dedicar completamente. Quando vim aqui para São Paulo, aí comecei a estudar. Já vinha estudando um pouquinho antes, mas dividindo muito as coisas ainda, né? Curso, trabalho, tentando organizar as questões da minha esposa aqui em São Paulo, eu lá em Salvador. E aí, quando eu vim no início de 2025 para cá, em fevereiro de 2025, aí realmente eu disse, agora vai dedicar totalmente a estudar, passar em algum concurso. E aí, a partir do momento que você tomou essa decisão, você já focou nesse concurso em específico do Core São Paulo, ou você estudou para mais de um e aproveitou para fazer essa prova, né? Como que foi a questão de escolher o que você queria? Então, assim, eu trabalhei na área bancária por mais de 5 anos, em banco privado, e naquela época eu já tinha, assim, a ideia de fazer concurso, aí muitos anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, mais ou menos, eu já, trabalhando nessa área bancária, já tentava, sempre que saía um concurso da Caixa, do BNB, do Banco do Brasil, sempre tentava esses concursos, mas tem uma dedicação muito grande. E aí, em 2024, né, com esse incentivo do meu pai e já minha esposa aqui, aí já comecei a aprender um pouco mais, querer ir para a área de concurso, e eu comecei a estudar um pouco para a área bancária, principalmente. Então, Uhum. a primeira ideia era a área bancária. Quando eu vim para São Paulo em 2025, estava na expectativa de sair edital para o Banco do Brasil, né, porque já tinha 2 anos que tinha saído o último concurso, já tinha chamado muita gente, já estava em cadastro reserva, então todo mundo estava esperando já sair o edital ali até março, abril, mais ou menos, de 2025. Então estava focado no Banco do Brasil. Mas conforme não foi saindo, eu fui começando a olhar para outras áreas. Como eu sou formado em administração, comecei a tentar também todo concurso que ia saindo para a área administrativa, concurso de nível superior e médio que tivesse na minha formação, eu entrava e ia fazendo. Aí, mas nunca tinha pensado em concurso de conselho, nem, para falar a verdade, acho que eu nem tinha muita ideia de que tinha concurso para essa área, assim. Sabia que tinha os conselhos, mas nem sabia muito bem se entrava por concurso, como é que era. Então, Uhum. não foi
pensando nesse concurso, não. Eu pensava em outras áreas e surgiu essa área de conselho de classe, né? Conselho profissionais. Muito bem. E agora, quais objetivos você tem para o seu futuro? Você vai continuar estudando? Você acha que essa já foi uma ótima oportunidade e vai parar por aqui? O que que você pensa? Não, continuo estudando. Essa questão, quando eu comecei a ver mais, né, surgindo, principalmente no meado do ano passado, essa área de conselho, fiz várias provas para conselho. Fiz CRC, fiz conselho de odontologia, de psicologia, e aí eu fui focando, vendo que era um concurso possível, e fui indo nessa área. Então, passei nesse concurso para o Core São Paulo, mas pretendo continuar estudando. Hoje eu tenho estudado mais, principalmente a partir de dezembro do ano passado, eu comecei a focar um pouco mais na área fiscal, então eu pretendo continuar estudando. Não é algo que pretendo parar, não, não é algo que estagnou, até porque, assim, eu quase sempre, mesmo quando não estava focando em concurso, sempre estava estudando. Então, terminando ensino médio, já fui emendando com faculdade, terminando uma faculdade já fazendo outra, fazendo pós-graduação, então nunca parei de estudar. Então, estudar para mim, parar de estudar para mim não é uma opção. Muito bem, então te espero aqui no canal para a entrevista de outras aprovações. Mas antes disso, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho de como era o seu dia a dia, como você montou o seu planejamento para de fato começar a estudar, né? Então, se você tinha metas de horas para estudar por dia, quais ferramentas você utilizava para estudar, tudo que você puder compartilhar. Assim, eu acho que nos primeiros meses eu acabei até perdendo muito tempo, meio sem saber muito para onde ir. Quando eu estava estudando mais para o Banco do Brasil, eu peguei a trilha estratégica do Estratégia, e aí eu fui estudando naquela ali. Como não saiu do concurso, o edital, né, do Banco do Brasil, eu acabei olhando outras áreas, e aí quando eu comecei a fazer esses concursos de conselhos, eu não segui muito trilhas, não. Eu fui vendo, fiz o primeiro sem estudar, que foi de contabilidade, e aí eu vi como era e comecei a focar no tipo de questão e tal, desses conselhos de classe. E assim, eu tento estudar o máximo de horas possível no dia, mas eu não fico como algumas pessoas às vezes dizem assim, tem que estudar 8, se eu não estudar 8, então o dia não valeu, e ficar se forçando a cumprir as 8 horas, ou sei lá, 4 horas, a quantidade de horas que sejam. Então eu tento estudar o máximo possível. Da hora que eu acordo, faço o que eu tenho de fazer, vou estudar, e aí eu vou até a hora que eu me sinta produtivo. Eu também não fico me forçando demais, porque eu sinto que, para mim, pelo menos, não vale a pena. Sim. Então, eu tento começar o mais cedo possível a estudar no dia. Comecei a estudar, vou ao máximo que eu consiga. Tem dia que é, quando estava próximo mesmo ali do core, tinha dia que eu começava a estudar às 7 horas da manhã e ia parar 10, 11 da noite. Mas assim, sempre vendo tentando sentir se eu estava sendo produtivo ou não, porque eu não achava que valia a pena eu não estar mais sendo produtivo e estar forçando uma coisa que não estava mais valendo nada para mim. Então, mesmo eu faltando pouco tempo para o concurso, tinha dia que eu dava, sei lá, acho que líquido 3, 4 horas, porque chegava um momento que não estava sendo produtivo, eu parava e ia fazer outra coisa. E, a mim, E, pelo menos, eu percebia que não valia a pena, eu só estava perdendo tempo, estava me cansando para o próximo dia até. e aí, então, de ferramentas, você falou que no começo chegou a utilizar a trilha, né? E depois você ficava mais entre PDF, videoaula e o banco de questões? Exato, porque assim, o Banco do Brasil tinha a trilha ali bem específica. Para o Core, não, pelo que eu me lembro, não tinha a trilha. Só que assim, como eu tinha começado a fazer provas para esses conselhos, eu fui vendo que as provas praticamente sempre se repetiam. Quase toda a prova era a mesma coisa, só que em vez de ser as leis, por exemplo, voltadas para o conselho de administração, sei lá, era para o conselho de odontologia. Então, eu via que era a mesma estrutura de prova, ainda que algumas provas fossem de certo e errado e outras fossem de múltipla escolha, ainda
assim, ele seguia aquele padrão de cobrar os mesmos assuntos. Então, eu peguei os materiais de estratégia, ali, os PDFs, para o Core, falando especificamente do Core. A parte de legislação voltada para específica, né, para o conselho, eu peguei os PDFs do estratégia e aí eu fiz eu tive a seguinte ideia de todos os dias estudar alguma coisa ali da lei e estudar outros assuntos. Por quê? Nas outras provas de conselho, eu via que boa parte do peso estava nessas leis específicas, nas questões específicas. E, por exemplo, no de odontologia, que eu fiquei em quarto lugar, mas só tinha uma vaga, eu acabei ficando fora por uns 2, 3 pontos ali, porque eu não estava tão preparado nessa parte de leis específicas do conselho. Então, a parte de administração, que é algo que veio da minha formação, eu fui bem e tal. A parte de conhecimento geral também, normalmente, eu vou bem. Mas a parte específica ali eu não sabia. Então, peguei os PDFs do Estratégia e praticamente todo dia eu relia pelo menos um ou dois de cada assunto ali e pegando a lei seca também, lendo a lei. Eram leis pequenas, não era aqueles calhamaços de 300, 400 artigos, normalmente era coisa ali de 10, 15, 20, 30 artigos, então todo dia eu tentava ler a lei seca mesmo, voltada para o conselho, e todo dia estudando. Só que assim, eu não só PDF, eu usava também muito videoaula, porque isso é algo que eu disse ali que eu achei que no início eu estava perdendo um pouco de tempo, porque eu ficava vendo vídeos no YouTube, todo mundo ensinando estratégia disso e daquilo outro, de como estudar, e eu ia tentando todas as estratégias e nada dava certo. Aí foi o que entrou a questão para mim do autoconhecimento, de saber como é que eu funcionava e não ficar tentando imitar os outros, porque os outros fizeram, vai dar certo para mim, não necessariamente, porque tem coisas que para mim funcionam, mas não funcionam para outras pessoas, e tem coisas que funcionam para outras pessoas e não funcionam para mim. Com esse período já de estudo, eu fui percebendo o que funcionava para mim e eu percebi que as videoaulas no Estratégia me ajudavam mais, porque eu estava ouvindo a aula, eu estava vendo e eu estava notando. Então, uma coisa que eu vejo muito pessoal falar é: assistir vídeo aula é perda de tempo. Você gasta muito tempo e absorve pouco. De fato, você gasta muito tempo com vídeo aula. Porém, para mim, a absorção é maior do que simplesmente ficar só lendo o PDF. Até porque no PDF você vai ter uma dúvida ali e essa dúvida talvez não seja tirada. E na videoaula o professor ele já tem uma ideia, né, do tipo de dúvida que o aluno vai ter, então ele já vai tirando essas dúvidas ali. Então, eu aliei muito PDF com videoaula. Então, as matérias que eu sabia que eu tinha mais dificuldade, essas eu assistia a videoaula e fazia minhas anotações, e aí o tempo todo eu ia revisando as minhas anotações. Eu tenho aqui um bocado de caderninho, cada um para uma matéria diferente, com as anotações, e aí, faltando um mês ali mais ou menos para o concurso do Core, a gente passou esse mês em Salvador, e minha esposa tinha um acidentezinho na academia, rompeu os ligamentos, e aí ela precisou fazer tratamento, né? Ficou afastada da residência dela nesse período. E aí todo dia eu tinha que levar ela para fazer fisioterapia, para alguma consulta. Então, o tempo todo eu estava saindo para poder resolver alguma coisa. Um tio meu também teve um AVC no ano passado, ele passou um período em Salvador fazendo tratamento justamente nesse período que eu estava lá, e aí também sempre saindo para trazer volta, acompanhar. E aí o que é que eu fazia? Eu estava sempre com minha mochila e minhas anotações. Aí na minha mochila estavam meus cadernos, chegava lá, enquanto minha esposa, por exemplo, estava na consulta, eu estava lá na sala de espera, relendo o que eu tinha anotado das videoaulas. E também com o aplicativo de questões do Estratégia. Então, ou eu estava lendo as minhas anotações, ou eu estava respondendo questão. Eu fiz principalmente para as leis, que eu percebi que era onde eu estava falhando nos concursos de conselho. Eu fiz um banco de questão para cada lei específica, com as questões que tinha ali no banco do Estratégia. E todo o tempo que eu estava numa fila, que eu estava esperando alguma coisa, eu estava com o aplicativo fazendo questão e refazendo e lendo os comentários, né, das questões. Então, isso me ajudou muito, muito mesmo. Então, eu acabei usando meio que tudo que o Estratégia ali oferece, né? Banco de questão, PDF, videoaula. E para mim foi mesclar essas coisas que foi dando certo, não ficar ideia específica que outras pessoas tinham Uhum. falado, né, que daria certo. Eu fui vendo o que é que estava dando certo para mim. Para esse concurso, quais foram as etapas?
esse concurso ele foi de nível médio e ele foi só prova objetiva, ele não teve prova discursiva. Uhum. Então, outra coisa que eu fiz foi, como hoje foi, a banca foi a Quadrix, né? E a Quadrix é a principal hoje que eu vejo fazendo concursos de conselho. Inclusive, todos os concursos de conselho que eu fiz foram da Quadrix. Então, eu peguei também no banco de provas, né, da Quadrix, todas as provas de conselhos do CORE em todos os estados onde tinha tido aí nos últimos 5 anos. Então, Legal. ficava também fazendo as provas, pegava a prova de cada estado que teve e ia fazendo as provas. Via também a nota de corte e tentava ficar acima da nota de corte em todos os estados. Uhum. Porque, foi só prova objetiva, eram 40 questões, eu acertei 39 das 40 questões, e se eu tivesse errado, ou seja, errei só uma, se eu tivesse errado duas, eu tinha ficado fora. Então, foi um concurso muito, muito puxado, né? De concorrência muito alta. Com a regra de três, o que 97,5%, né, que eu acertei. Se eu faço menos do que isso na prova, eu tinha ficado fora. Foi só a prova objetiva, só que foi muito puxado a nota de corte, né, para esse concurso. E como que era o seu método de revisão? Você falou que anotava bastante. Era olhando depois tudo isso ou tinha alguma outra forma? Olha, assim, nas minhas revisões eu não tenho muito específico, assim, eu estudei hoje, amanhã eu tenho que revisar essa matéria. Eu não sigo esse método que algumas pessoas têm. O que é que eu faço? Eu tento estudar duas, três matérias ali no dia e fazer uma de revisão. Então, se eu vou ter 4 horas, eu tento dividir essas 4 horas ali do dia em duas, três matérias, uma de revisão. Então, não necessariamente revisar o que eu estudei ontem. Pode ser que eu esteja revisando algo que eu estudei 2 dias atrás, uma semana atrás, mas todo dia eu estou fazendo alguma revisão. Então, eu vou nesse método. E a revisão eu divido entre ler as minhas anotações ou resumos também, né? Os resumos ou os mapas mentais que tem no Estratégia, e o banco de questão, fazer questão. Revisão eu tento dividir principalmente em ler minhas anotações e fazer questões. E você é nosso assinante vitalício, então eu queria que você falasse o que o estratégia significa para você hoje, depois da sua aprovação, e de que forma ter a assinatura vitalícia te ajudou a conseguir ser aprovado neste concurso. Então, como eu falei, meu pai ele ficava me incentivando muito a estudar para concurso. E aí ele falava, vai estudar, pegue um cursinho aí e eu pago para você, não se preocupe, eu te ajudo nessa fase aí e tal. E aí eu fui pesquisar, descobri estratégia, alguns amigos, parentes que estão já há um bom tempo nessa área de concurso, inclusive a maioria praticamente já passou em alguma coisa, TRT, TRE, vários concursos aí, vários me indicaram o estratégia. E aí eu fiz acho que foi a assinatura premium, se não me engano. E aí fiquei um ano, renovei, e aí veio ano passado a vitalícia. E aí eu disse, agora é a hora de aproveitar isso daí, paguei a diferença e fiquei. E aí isso me ajudou bastante, porque agora eu fico tranquilo, né? Posso escolher qualquer concurso que saia aí para poder estudar. Eu acho que foi muito disso daí que me ajudou a ir para a ver mais, ampliar os horizontes, né? Melhor dizendo, ampliar os horizontes. Porque antes estava focado só no Banco do Brasil, pensando só na área bancária, e aí vendo lá tudo que tinha dentro da estratégia. Todo dia eu acompanho a página do estratégia de concursos abertos. Todos os dias, a primeira coisa que eu faço para começar a estudar é olhar o que é que tem de concurso aberto. Então aí eu fui ampliando meus horizontes. Eu acho que a estratégia já começou me ajudando daí, a ampliar os horizontes, ver outras áreas que não estavam no meu radar, né, digamos assim. E aí, todas essas ferramentas que eu falei aqui, de ter PDF, de ter videoaula, mapas mentais, resumos e banco de questão. Nesse período de últimas semanas ali antes do concurso do Core, eu digo que o banco de questão foi um dos que eu mais utilizei, das ferramentas estratégicas, um dos que eu mais utilizei. Como eu falei, o tempo inteiro eu estava com o banco de questões ali na palma da mão, né? Tá no celular. Então, o tempo todo eu estava respondendo questão. Lembro de um dia minha esposa precisou ir para o hospital
E a gente ficou quase o dia todo lá para ela ser atendida e tudo, e aí foi o dia todo no banco de questão resolvendo questão e relendo comentários, né, das questões, PDFs, tal. Então, o estratégia me ajudou muito nisso, tanto a partir de abrir o horizonte para outras coisas, que essas de conselho mesmo, eu descobri que ia ter concurso do CRC olhando a página dos concursos abertos. E foi a partir desse do CRC que eu comecei a focar um pouco mais em conselhos. Então, ajudou desde isso, de abrir horizonte, quanto de ter as ferramentas para me ajudar a estudar. Muito bem. E bem, agora para a gente fechar com chave de ouro essa entrevista, eu queria que você deixasse uma palavrinha, uma mensagem, um conselho para quem está nos acompanhando e vai começar a estudar para concurso ou está na caminhada, mas ainda não conseguiu a aprovação que gostaria. Qual é a sua mensagem? Principalmente a questão de ter perseverança, de não desistir, né? Porque muitas vezes, muitos momentos, eu ficava pensando assim, será que é isso mesmo? Porque você está estudando, 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 e tem hora que parece que não vem, é porque a gente às vezes é muito imediatista, né? A gente acha que a coisa vai acontecer logo de cara e não é necessariamente assim. Antes desse de perseverança, não ficar também colocando muito peso, sabe, na cabeça de que, eu me programei hoje para estudar 3 matérias, só consegui estudar uma. Ótimo, você estudou uma. Teve gente que não conseguiu estudar nenhuma. Então, isso era uma coisa que eu sempre colocava na minha cabeça. Mesmo no dia que eu não estava, que eu sabia que eu não estava rendendo, eu ainda assim pensava, eu não parei. Mesmo que nesse dia eu não tenha rendido o que eu queria, eu rendi alguma coisa. Então, não ficar se cobrando demais. Eu acho que quando a gente se cobra demais, a gente começa a ficar com uma fixação muito grande na nossa mente daquela questão e a gente acaba, às vezes, se perdendo naquilo e fica pensando demais e acaba, às vezes, perdendo tempo pensando demais nisso, em vez de estar vendo o lado positivo do que é que você já conquistou. Então, cada matéria que você estuda, cada questão que você responde, cada prova que você vai fazer e não vai bem, não é para ficar na cabeça assim de que foi uma falha, não. Então, é ter perseverança e entender que é uma caminhada, não é o ponto para chegar ao ponto de chegada, você tem que percorrer o caminho. Não adianta pensar que a linha de chegada está colada com a linha de partida. Não, pode ser que ela esteja um pouquinho distante e a gente tem que continuar caminhando e tentando, né? Não é também um sprint talvez de 100 metros, mas mais para uma maratona. Você vai ali dosando, uma hora você corre um pouquinho mais, outra hora um pouquinho menos, sabendo que cada momento ali você precisa ter uma estratégia bem definida para você conseguir chegar e não desistir dessa estratégia. Então, se conhecer, saber o que é que serve para você, ter confiança que você vai conseguir chegar lá e colocar isso na cabeça, né? Esse é meu objetivo, eu vou chegar no meu objetivo, vou lutar por ele e não vou desistir. Se hoje não, eu dei só um passo, ótimo, hoje eu dei um passo. Se amanhã eu dei 10, ótimo, dei 10 e cada dia é um passo a mais para poder chegar no nosso objetivo. Então, ter isso em mente sempre, confiar em si próprio e não desistir. É isso. Então, parabéns pela sua trajetória, muito sucesso na sua carreira e muito obrigada por compartilhar sua trajetória aqui com a gente. Conte sempre com estratégia, tá bom? Obrigado, eu agradeço e que vocês também possam continuar ajudando outras pessoas a alcançar seus objetivos também. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. Lembrando que aqui no canal tem muito conteúdo, então continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.